Fala galera, tudo bem? Meu nome é Frederico Padrão, criador do canal Mecânica Descomplicada, e eu estou aqui na Oficina do Saber junto da MTE Thomson para apresentar para vocês o 9º vídeo do curso de metrologia. No vídeo anterior você foi apresentado ao calibre de folgas. Nesse vídeo você vai conhecer o paquímetro. Há diversos tipos de paquímetro, analógicos, digitais, com diferentes capacidades de medição e por aí vai. Eu escolhi utilizar como exemplo nesse vídeo um paquímetro analógico clássico. Nada de paquímetro digital, aqui é metrologia raiz, rapaz. Enfim, esse é o paquímetro. Vamos percorrer e dar nome às diversas partes do paquímetro. Basicamente, o paquímetro é composto por uma parte fixa, que é essencialmente o corpo dele, e por uma parte móvel, chamada de cursor. Sabendo disso, nós temos corpo do paquímetro, com as escalas nessa superfície. No caso desse paquímetro, há uma escala em milímetros na parte inferior e em polegadas na parte superior. Cursor com o nônio ou vernier, que permite realizar a leitura da medição, impulsor, que permite a movimentação do cursor, parafuso de fixação ou trava, para travar o cursor e assim permitir o manuseio do paquímetro sem que a medição feita seja alterada ou perdida, bicos, fixo e móvel, nos quais estão presentes as faces para medição externa, orelhas, fixa e móvel, nas quais estão presentes as faces para medição interna, faces, fixa e móvel para medição de ressaltos e vareta ou haste de profundidade para este tipo de medição. Como você pode ver, a capacidade máxima de medição desse paquímetro em específico é de 150 milímetros ou 6 polegadas. Vale saber que há paquímetros com diversas capacidades, cabendo a você escolher qual irá atender às suas necessidades de medição. Para tomar uma medida externa, basta abrir o paquímetro, posicionar o que se quer medir entre os bicos nessa região o mais próximo da escala e movimentar o cursor até que ambos os bicos toquem perfeitamente no objeto. Para tomar uma medida interna, basta fechar o paquímetro, posicionar as orelhas o máximo possível dentro do que se quer medir e movimentar o cursor até que ambas as orelhas toquem perfeitamente no objeto. Para tomar uma medida de ressalto, basta posicionar uma das faces na superfície de referência e levar a outra face por meio da movimentação do cursor até a outra superfície, fazendo com que ambas as faces do paquímetro toquem perfeita e perpendicularmente nas superfícies que formam o ressalto. Para tomar uma medida de profundidade, basta posicionar o paquímetro na superfície de referência e movimentar o cursor até que a vareta de profundidade toque na outra superfície. Atenção neste tipo de medição porque, diferente da medição de ressaltos, a área de apoio do paquímetro na superfície de referência é pequena. Assim, em uma medição de profundidade, preste atenção para que a vareta do paquímetro fique perpendicular à superfície de referência. Apresentado o paquímetro e todas as suas aplicações, vamos entender como é feita a leitura de uma medida. Agora vocês vão ver que trabalhar com um paquímetro não é difícil. Na realidade, efetuar medições com um paquímetro consiste essencialmente em buscar tracinhos alinhados, e vocês já vão entender o porquê. Já que esse paquímetro possui duas escalas de medição, milímetros e polegadas, eu vou falar sobre as duas, começando por medições em milímetros. Na parte inferior do corpo do paquímetro está presente a escala em milímetros. Cada tracinho dessa escala equivale a 1 milímetro. De forma semelhante, na parte inferior do cursor está presente o nônio. Cada tracinho do nônio, como vocês podem ver no final dele, equivale a 5 centésimos de milímetro. O primeiro passo ao realizar uma medição é observar onde está o traço correspondente ao zero do nônio. O traço zero está perfeitamente alinhado com algum dos traços da escala principal? Se estiver, significa que a medida feita é exatamente do valor correspondente a esse traço da escala principal. Exemplo. O traço zero do nônio está perfeitamente alinhado com o traço de 15 milímetros da escala principal. Nesse caso, a medida tem um valor de 15,00 milímetros. Se o traço zero do nônio não estiver perfeitamente alinhado com um dos traços da escala principal, como é o caso desse novo exemplo, você deve proceder da seguinte forma. O traço zero do nônio está entre quais traços da escala principal? Aqui no caso, ele está entre os traços de 27 e de 28 milímetros. Anote e guarde o menor valor dos traços, 27 milímetros. Na sequência, partindo do traço zero do nônio, encontre o primeiro traço do nônio que está perfeitamente alinhado com algum dos traços da escala principal. Aqui no caso, é este traço. Lendo separadamente o nônio, este traço equivale a 0,35 milímetro. Com esses dois valores em mãos, basta somá-los para chegar ao valor da medida.
27 milímetros mais 0,35 milímetro é igual a 27,35 milímetros. Outro exemplo, traço zero do nônio entre os traços de 49 e de 50 milímetros. Guardamos o 49. Percorrendo o nônio a partir do zero, este é o primeiro traço perfeitamente alinhado com algum dos traços da escala principal. Lendo separadamente o nônio, este traço equivale a 0,90 milímetro. Somando os dois valores, chegamos à medida de 49,90 milímetros. Agora, vamos rapidamente à leitura de uma medida em polegadas. Na parte superior do corpo do paquímetro está presente a escala em polegadas. Cada tracinho dessa escala equivale a 1/16 de polegada. De forma semelhante, na parte superior do cursor está presente o nônio. Cada tracinho do nônio, como vocês podem ver no final dele, equivale a 1/128 de polegada. O procedimento de leitura de medidas em polegadas é exatamente igual ao procedimento de leitura de medidas em milímetros, motivo pelo qual eu não vou me estender muito nessa parte. De qualquer forma, vamos a um exemplo. Traço zero do nônio entre os traços de 4/16 e 5/16 de polegada, imediatamente posteriores à marca de 1 polegada e anteriores à marca de 2 polegadas. Assim, guardamos os menores valores dos dois intervalos, 1 polegada e 4/16 de polegada. Percorrendo o nônio a partir do zero, este é o primeiro traço perfeitamente alinhado com algum dos traços da escala principal. Lendo separadamente o nônio, este traço equivale a 3/128 de polegada. Agora é só somar os valores. 1 polegada mais 4/16 de polegada mais 3/128 de polegada é igual a 1 polegada mais 32/128 de polegada mais 3/128 de polegada, o que é igual a 1 polegada e 35/128 de polegada. Observação super importante. A verificação do alinhamento dos traços nunca deve ser feita de forma lateral ou deslocada. Para efetuar uma leitura precisa, seu olho deve estar sempre absolutamente alinhado com o ponto ou com a região que você está lendo. Fazendo isso, você evita o famoso erro de paralaxe. Agora, vamos aos cuidados que você deve ter com o seu paquímetro. Primeiro, mantenha o paquímetro limpo. Após utilizar o paquímetro, sempre limpe-o e, caso seja solicitado pelo fabricante, também o lubrifique antes de guardá-lo em seu respectivo estojo. A forma correta de fazer isso nos leva ao segundo cuidado dessa lista. Leia o manual do fabricante. Quaisquer particularidades e eventuais cuidados relacionados ao paquímetro constarão no manual, como deve ser feita a limpeza, qual tipo de lubrificante deve ser aplicado, dentre outros detalhes. Terceiro, ao guardar o paquímetro após o uso, é interessante deixá-lo levemente aberto e destravado. Fazendo isso, você evita que uma possível dilatação térmica, foco específico de um vídeo mais à frente, possa causar algum dano ao instrumento. Além disso, você também evita que eventuais elementos indesejados que podem causar danos às superfícies de medição do paquímetro fiquem presos às mesmas. Quarto, evite expor o paquímetro ao tempo e a elementos que podem agredir e ou danificar os materiais que o compõem. Assim como no caso do calibre de folgas, quaisquer ataques e eventuais alterações das superfícies de medição do paquímetro irão afetar a precisão de medição do instrumento. Quinto, o impulsor serve única e exclusivamente para movimentar o cursor. Nunca utilize ele para aplicar força em uma tomada de medida. Fazer isso, além de poder afetar a medição, também pode danificar o instrumento. Sexto, paquímetro não é martelo, apesar da silhueta ser parecida. Em hipótese alguma, use qualquer parte do paquímetro como martelo. Tal atitude pode danificar permanentemente ele, acabando com a sua precisão de medição. Sétimo, paquímetro não é compasso e nem lápis. Não use os bicos ou as orelhas do paquímetro como pontas para fazer riscos, marcar pontos, etc. Fazer isso pode danificar tais partes do paquímetro, mais uma vez prejudicando a precisão do instrumento. Oitavo, não jogue o paquímetro sobre superfícies, muito menos deixe-o cair no chão. Dependendo do impacto, ele pode amassar. Amassado, sua precisão de medição vai para as cucuias, tornando ele basicamente um instrumento de imprecisão. Bem, chegamos ao fim desse vídeo sobre o paquímetro. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, fique à vontade para perguntar. Próximo instrumento de medição, micrômetro. Até!